Nós não somos nem negros, nem brancos, nem homens, nem mulheres, nem nada disso. Todas essas divisões são absurdas. Na realidade, houve grande ganho, tanto para homens quanto para mulheres nessa mudança. Nós nos sentimos desconectados da vida e as mulheres se sentem conectadas à vida porque a vida nasce dentro delas. Os homens são seres angustiados por natureza. A masculinidade cobra de você, tradicionalmente, um papel que é o papel do navio afundando. Se você pode interferir para diminuir a violência ou o sofrimento, você tem que interferir. Através da ignorância que nós tentamos transformar homens, o ódio não cessa com ódio. O ódio só cessa com o amor. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 64 do Alma Masculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, trazemos uma conversa mais que necessária sobre budismo e espiritualidade, a virada de chave das masculinidades, a relação com trabalho, sucesso, racismo, silêncio, empatia, violências e a tragédia da guerra na Ucrânia e muito mais. Vem com a gente! E se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Orelo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc/almasculina e saiba mais. E a cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Orelo, você nos ajuda a manter o Alma Masculina no ar. Então, dê o play no Alma Masculina no Orelo. E hoje a gente recebe um convidado muitíssimo especial, que eu acompanho já há bastante tempo através do podcast e também do YouTube. Essa figura que eu estou muito ansioso por essa conversa. Aliás, ansiedade é uma palavra que não deveria ter nessa conversa, mas eu estou muito honrado de receber Monge Genshou. Seja muito bem-vindo à Masculina. Muito obrigado. O convite só me honra, Paulo. Um grande prazer estar com todos vocês e responder tudo que me for possível responder. Aqui, para além de responder e perguntar, a gente tenta criar um espaço de intimidade, de conforto, de tranquilidade, de troca, porque a gente está cada vez mais sentindo falta desses lugares, menos bipartidos, menos polarizados, para a gente poder ter encontros realmente mais viáveis para todo mundo. Monge, como é que o senhor gostaria de se apresentar? Eu sou o Monge Genshou, missionário internacional da maior escola zen budista do mundo, representa 90% do zen no mundo, a escola Soto. Estudei para isso nos Estados Unidos e no Japão, além da vivência no Brasil. E agora, com 74 anos, eu começo a entender o zen. À medida que vou entendendo um pouquinho mais, eu posso então falar sobre ele, né? Antes de ser monge, eu fui um executivo, diretor de empresas de grande porte, fui diretor da maior empresa de comunicações no sul do país, fui consultor da Agência Globo, fui consultor de empresas como a Sadia, como a Alpargatas S.A., Havaianas, todas essas empresas. Então eu tenho um conhecimento de mais de 40 anos. No mundo corporativo, trabalhei com exportações na Europa, estudei marketing na Holanda. Então eu tive uma vida bastante diversificada antes de largar tudo isso e resolver ser um monge budista. O que é, naturalmente, para todos os que me conheceram na primeira fase da minha vida, uma perfeita maluquice. E como falar sobre as maluquices da vida é uma coisa interessante, estou à disposição, Paulo. O referencial de maluquice hoje em dia está bem pessoal, né? Se a sua tomada de decisão, essa virada na sua vida, para alguns é tido como maluquice, para outros é tido como maior prova de sanidade nesse mundo corporativo que é tão insano, né? A gente já teve algumas pessoas que passaram aqui pelo Alma Masculina e falaram, inclusive, de situações de burnout, de estresse, enfim, de uma estafa e de uma demanda enorme. O senhor vem de uma origem judaica, seu pai veio dessa origem, sua mãe também, por outro lado, veio dos índios pataxós, uma mistura aí super brasileira, também foi oficial do exército na juventude. Quando seu pai morreu aos 15 anos, começou a vender livros e seguiu aí por essa carreira que para muitos é tido como o ápice do que você pode alcançar na vida, né? Ter sucesso,
dinheiro, reconhecimento dentro do ambiente corporativo e também é casado há mais de 20 anos. Eu tenho 7 filhos. Eu sou casado há 20 anos com uma mulher com a qual eu tenho um filho. Na medida em que eu me tornei monge, minha vida se estabilizou, não é? Antes disso, eu tive filhos com outras 4 mulheres. Eu casei a primeira vez com 21 anos. Aí o que você contou sobre a minha origem familiar é verdade, embora de certa maneira remota, né? Muitos brasileiros descendem de judeus marranos, ou seja, da Península Ibérica, sefarditas que fugiram da Inquisição, e eu acompanhei essa história até mais ou menos 1750. Descobri, meu pai e minha mãe são parentes, né? E eu nasci na Paraíba e fui criado no Rio Grande do Sul. Realmente uma vida, como um amigo meu disse assim, tem uma turbulência. Para alguns aqui eu falo que é uma vida Oscar Niemeyer, que assim já viveu 100 e tantos anos em algumas décadas, né? E você também foi aluno do mestre Saikawa Roshi, sucessor de uma linhagem de 2.500 anos. Frequentou monastérios nos Estados Unidos, Japão, na França, e também autor de alguns livros, como O Pico da Montanha Onde Estão os Meus Pés e O Caminho Zen, que é um livro incrível e que a gente vai trazer um pouco dele aqui na nossa segunda parte. Eu queria saber do senhor quais são suas primeiras referências de masculinidades e hoje, 20 anos depois de encontrar o budismo, casado várias vezes, pai várias vezes, qual que é a sua visão de gênero, em especial das masculinidades? Eu fui criado nos anos 50, né? Eu nasci em 1948, então eu sou daquela geração baby boomer. Minhas referências de masculinidade eram muito estritas naquele tempo. As mulheres não se reuniam nas festas com os homens. Eu me lembro na minha casa, as mulheres iam para a sala e os homens ficavam no escritório, que os homens tinham outra conversa da qual as mulheres não participavam. Então eram mundos tremendamente diferentes. Eu me lembro de ser expulso da cozinha pelo empregado, pela minha mãe. Sai daqui, que aqui não é lugar de homem. Era esse o mundo que nós conhecíamos. Eu lembro que com 10 anos de idade eu não tinha ideia de como era uma mulher sem roupa ainda. Eu não tinha ideia disso. Eu olhava as estátuas na praça para tentar entender qual seria a diferença entre homens e mulheres. Isso que eu tinha irmãs em casa, mas os mundos eram completamente separados. O colégio era separado. Quando eu descia a escada do colégio, era um colégio católico, tinha uma imagem enorme, Virgem Maria. E eu olhava aquele ser puro, etéreo, e pensava, esse é o modelo de mulher, né? Isso é o que é a mulher. E o mundo que eu conhecia era diferente entre homens e mulheres. As mulheres não diziam palavrão, elas não atiravam pedra um no outro, nem marcavam encontros atrás da catedral para resolver suas diferenças a socos. Os meninos eram indivíduos brutos, violentos, e eu também gostava de lutas ou coisas assim, mas as moças não, as moças eram outro mundo. Então eu levei um tempo para descobrir um outro mundo, um mundo em que as mulheres foram se tornando mais próximas ao mundo masculino. Na realidade, houve grande ganho, tanto para homens quanto para mulheres nessa mudança, nessa abertura. E a imagem que nós tínhamos das mulheres, embora idealizada, a imagem que eu tinha na infância, ela obrigatoriamente teve que mudar, né? As mulheres queriam que a ideia mudasse também, né? E o movimento vinha de muito longe. As sufragetes são do início do século XX, né? Lutando pelo voto. As grandes autoras que escreveram se rebelando, como Simone de Beauvoir, foram mulheres que são da minha geração, na realidade. Foram elas que criaram a contestação sobre o papel feminino. E, claro, todas as revoluções têm exageros de parte a parte que levam a distorções. Mas eu gostaria de lembrar o meu grande ídolo, Buda, Shakyamuni Buda. 2.500 anos atrás, ele fez uma coisa que os líderes religiosos não fizeram até hoje, em muitos setores, né? Mas ele fez isso no budismo. Mulheres têm a mesma capacidade de atingir o esclarecimento, despertar a iluminação que os homens. E ele nomeou sua mãe adotiva como uma mestra budista e ela fundou uma ordem feminina
que durou muito tempo, só foi aniquilada no século XIII, ou seja, durou 1800 anos. Só foi aniquilada ao tempo da invasão islâmica na Índia, não só por esse motivo, mas por outros motivos também. Mas há uma coincidência nesse momento histórico. As mulheres, então, têm um papel muito importante no budismo moderno, no Ocidente principalmente, onde elas tiveram espaço para crescer. Eu tenho alunas monges, alunos homens, e monjas, alunas mulheres, brilhantes todos, cada um a seu modo no caminho budista. E essa ideia de Buda, de que os seres são iguais entre si, é um enorme avanço que, infelizmente, não foi ouvido durante milênios. O quanto que essa sua virada de chave, esse despertar, também foi um despertar para olhar para as suas relações. Você já começou falando dos muitos casamentos que o senhor teve e também a maneira de olhar para os seus filhos. O que mudou de concretamente que o senhor poderia dar algum exemplo para a gente nesse momento pós entrar no budismo e se tornar um sensei? Não se trata de um relacionamento com as mulheres em si, mas sim de pessoa a pessoa. E os relacionamentos não dão certo por diferenças entre as pessoas ou diferentes ambições pessoais. A grande parte, evidentemente, da culpa do fato de eu ter tido vários casamentos era minha, né? Eu era um sujeito que ia viajar para a Europa para trabalhar e passava mais de um mês fora, né? Ia trabalhar e simplesmente não voltava nem no fim de semana. Eu ganhava muito dinheiro, mas isso não quer dizer que eu vivia com os olhos na família, né? No entanto, aconteceu um fenômeno mais tarde, à medida que eu me interessei pelo budismo e que me tornei monge, é que os meus filhos de todos os meus casamentos vieram morar comigo. Morar com o pai não é o normal é ficar com a mãe, não é? Mas os meus filhos pediram para vir morar comigo. Só a minha filha mais velha é que, na realidade, nunca morou comigo, mas talvez nós temos uma ligação profunda, né? E ela é muito parecida comigo. Minha esposa atual diz assim: Valéria, tua filha, é o monge de saias. Ela é uma jornalista brilhante, casada com um ex-diretor da Globo, mora no Rio de Janeiro. O nosso contato intelectual foi sempre muito intenso. Da minha biblioteca, ela roubou mais de 500 livros. Eu vou para casa dela. Isso é um roubo. Isso é sim um roubo. Não é um empréstimo. Nós conversamos sobre isso e não consideramos um roubo, não. Porque ela é a minha continuação nesse sentido, né? Então, na realidade, é um verdadeiro sonho você ter para quem deixar seus livros, né? O senhor tem essa paixão com os livros desde muito novo. Eu sei que na sua história eles têm uma presença muito marcante. O senhor já começou aqui citando Simone de Beauvoir, entre muitos outros autores e autoras que certamente vão passar aqui na nossa conversa. O senhor alcançou o topo do que é considerado o sucesso profissional, do que é a busca de muita gente, do que é entendido por muita gente como um lugar de propósito, como uma finalidade de vida. O senhor foi um executivo muito bem-sucedido, atendeu, de certa maneira, essa grande demanda social, essa expectativa de muitas pessoas do que é dar certo na vida, e se tornou um monge sensei, o que no Brasil somente 1 a cada 20 conseguem alcançar esse lugar. Uma dedicação enorme de estudo, uma virada de chave interna e externa de ressignificar muitos dos valores que a gente cresce culturalmente impregnados. E hoje, como o senhor falou, aos 74 anos, queria saber como é que o senhor olha para essa trajetória. Por que as pessoas, em especial os homens, eles projetam grande parte da sua vida em fazer, em realizar, em ter sucesso no trabalho? Por que isso, de alguma maneira, é muito característico de um lugar de existência das masculinidades? O fazer, o dedicar seu tempo a prover. Porque nós nos sentimos desconectados da vida. E as mulheres se sentem conectadas à vida porque a vida nasce dentro delas. Então, uma mulher se sente a verdadeira continuadora da espécie. Nós temos que enxergar isso. Os homens são seres angustiados por natureza. Por quê? Porque quando você tem um filho, alguém chega a você e diz assim: esse filho é seu. O que acontece é que você acredita.
Então, na realidade, essa é uma declaração e uma admissão intelectual. Não é alguma coisa que você sentiu com as suas células, com o seu próprio corpo. Não é isso. É só uma informação. Você pode ter 10 mil filhos na sua vida e vão dizer: esse é seu filho, esse é seu filho, seu filho. E daí, não é? Porque você tem a capacidade de ter 10 mil filhos. As mulheres se sentem ligadas à eternidade e à vida, porque a vida nasce dentro delas e continua depois a partir delas. Os homens têm que escrever livros, têm que realizar alguma coisa, têm que fazer algo para sentir que fizeram, que deixaram alguma coisa. E por isso eles têm uma angústia existencial muito forte. Não admira que o número de suicídios de homens seja 4 vezes maior do que o de mulheres. As mulheres tentam muito mais suicídio, é verdade. Mas os homens usam métodos mais efetivos, tiros, enforcamento, pular da janela, etc. As mulheres tomam pílulas, né? Podem ser salvas, cortam os pulsos, são métodos que permitem ser salvo, né? Então, os homens morrem muito mais de suicídios. Até esse fato agora, você vê a guerra na Ucrânia. Toma-se uma decisão, ninguém discute essa decisão. Mulheres e crianças vão sair, podem emigrar para o estrangeiro. Não, homens ficam aqui, o homem tem que dar seu sangue, sua vida. Não tem história de dizer eu sou covarde, eu não quero, eu não estou afim. Não tem essa escolha para o homem. A masculinidade cobra de você, tradicionalmente, um papel que é o papel do navio afundando. Barcos para as mulheres e crianças primeiro. Os homens ficam aqui. Se faltar barco, você morre. O naufrágio do Titanic é um exemplo clássico, né? A maioria dos homens morreu, a maioria das mulheres se salvou. Porque os homens são vistos como descartáveis. O homem pode morrer, ele não ameaça a tribo, a existência da tribo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha perdido 6 milhões de homens. Você olha o gráfico da população e ele se recompôs em 20 e poucos anos. Por quê? Porque as mulheres dividiram homens, né? Evidente. E assim a população pôde se recompor. É o que acontece. Homens são descartáveis, não ameaçam a sobrevivência da espécie. Mas mulheres não. Mulheres são preciosas para que a tribo sobreviva. E isso está tão marcado para nós que quando chega um momento como esse da guerra da Ucrânia, você viu alguém discutir por que as mulheres de 18 anos solteiras não ficam para lutar? Alguém disse isso? Ninguém disse. Mas homens de 18 anos, não importa se forem pais, ficam para lutar. E é curioso que essa descartabilidade que o senhor traz, a gente tem a relação com o todo também, de alguma maneira, né? A gente tem essa relação com a natureza, com a vida de outras pessoas, porque o homem é o que mais sofre com essa estrutura, também é aquele que mais oprime e o maior agente de violência, ou seja, essa relação com essa angústia que o senhor trouxe aqui, ela é contra si mesmo e contra o entorno, né? É verdade. Muito bom que você tenha abordado esse ponto, que é o fato de que os homens, eles são responsáveis por 99% dos crimes violentos, né? O fato de você ter testosterona, 10 vezes mais testosterona no sangue do que uma mulher, leva a um comportamento agressivo e descontrolado, né? Que propicia esse tipo de acontecimento. E os homens, tem 2 coisas para nós olharmos. O lado de que os homens foram, de um lado, vistos como descartáveis, porque ele vai ficar com a honra. Ele pode morrer lá na batalha, fica com a honra. E homem a gente conta só por número. Assim, morreram 2.000 homens nessa batalha, 5.000 homens nessa batalha. Não conta muito. Napoleão disse: o que significa a morte de 500.000 homens na frente de um homem como eu? Esse tipo de tirano sanguinário, do qual nós temos um exemplo agora, né, na Rússia, pouco se importa com a existência dos outros, porque ele está pensando só na sua honra, no seu nome, na sua história, na tarefa que ele vai fazer. É uma espécie de loucura que toma a mente e leva os homens a um lado que é, ao mesmo tempo, o lado de maior dificuldade para o esclarecimento, para o despertar espiritual, que é o fato de ser arrastado
por uma sociedade que lhe vendeu esse tipo de código. Buda disse que a profissão militar era uma dificuldade para o despertar, para a realização espiritual, porque você se foca na violência e você precisa abdicar de toda a violência para poder superar isso que lhe colocaram na cabeça. Mas isso lhe colocaram na cabeça, como eu contei da minha história, da minha infância, desde a primeira infância, pela sua própria mãe. É a sua mãe que lhe diz que menino não chora, que seja corajoso. Às vezes os homens são acusados de determinados comportamentos e nós deveríamos perguntar, mas as mães que os criaram, que ensinaram a eles? O que disseram a eles? Qual foi o exemplo que eles viram? Não foi a mãe dizer, tem um barulho lá fora, pode ser um assaltante entrando na nossa casa, vai lá, marido, veja o que é. Porque ele, marido, ele pode morrer. Ele pode se sacrificar pela família, mas ela não, ela é a mãe. Mas ao dizer isso, ela ensina para o filho qual é o padrão de comportamento que se espera dele. Então, ao mesmo tempo, os homens têm essa angústia existencial e, ao mesmo tempo, são educados de uma maneira opressora que faz deles escravos da tribo, defensores da tribo, com seu sangue, com a sua vida, e se sentem obrigados, para se ligarem com a eternidade, a deixar um nome, a deixar um livro, a deixar uma obra qualquer, porque essa obra que vai ligá-los com a eternidade vai salvá-los do desaparecimento. Por isso, durante toda a história, você vê a literatura mostrando que o herói sempre diz, eu vou me sacrificar, fica meu nome, né? Minha honra, para depois, ela fica. Né? Eu não posso morrer na vergonha, porque se morrer com vergonha, aí sim, aí estou destruído, perdi minha ligação com a eternidade. No fundo, é uma questão de ligação com a eternidade. Temos pânico da morte e de não encontrar uma razão para estar aqui. E é curioso que o senhor, em poucos minutos, o senhor deu um panorama de questões que são super complexas, desde um essencialismo de que é uma questão biológica que ainda muitos homens defendem. Por outro lado, também tem essa questão cultural, essa questão de que a mãe ainda tem uma sobrecarga e uma carga mental muito maior na criação dos filhos. É tudo tão complexo que a gente tem que cada vez mais exercitar o nosso olhar para também entender que as coisas não são tão binárias assim, né? A gente está falando de homens, existe um espectro gigantesco das possibilidades de ser homem, de ser mulher, ou de ser não binário, que também é uma coisa que a gente está se educando para cada vez mais entender que existem muitas formas de ser e viver a sua sexualidade, a sua experiência neste curto prazo que temos aqui nessa terra, né? E aí a nossa convidada do episódio 21, a designer de interativos, violonista e astróloga Márcia Brandão, mandou uma pergunta para o Sensei. A história de Siddhartha, ela está em parte referenciada a uma ruptura importante, a uma renúncia aos privilégios materiais recebidos na origem de sua família abastada, né? Ele decide abandonar o palácio e se tornar um peregrino, um sem-teto, um caminhante em busca de valores essenciais da vida humana, da luz interior, infinita, do nirvana, da grande sabedoria. Ele sai de um lugar de facilidades materiais para uma existência simples, minimalista, doadora, contemplativa, meditativa, integrada à natureza. Como podemos, então, entender a função formal de milhares de templos suntuosos e estátuas monumentais construídas para a adoração e idolatria da imagem de Buda? Excelente pergunta, Márcia. E, na realidade, é um problema humano. E nós temos que nos remeter à história para entender isso. Por exemplo, nos primeiros 300 anos depois de Buda, nunca se construiu nenhuma estátua de Buda. Não haviam estátuas para adoração de Buda ou coisa assim. As estátuas só aparecem no budismo depois da invasão de Alexandre o Grande. Aí, pelo ano 308 a.C., Alexandre invade a Índia e estabelece 3 grandes reinos indo-gregos no oeste da Índia. Houve uma grande permuta do budismo entregando conhecimento
que fecundou a filosofia grega, principalmente o estoicismo, Plotino e vários outros. E também houve uma influência da arte grega que deu ao budismo as primeiras estátuas. São estátuas de fundo grego, você pode ver nos Budas de Gandhara. E à medida que essas coisas iam acontecendo, ia surgindo a tendência de templos, a tendência de mitificar Buda, de fazer dele uma espécie de divindade ou coisa assim, coisas que na realidade estão muito distantes do ensinamento budista. Então nós podemos botar a sua pergunta no cadinho da ignorância humana. Através da ignorância que nós tentamos transformar homens que andavam de sandálias pelos caminhos, fazendo suas necessidades nas moitas, como Jesus Cristo e como Buda, e tentamos transformá-los em deuses, e tentamos construir templos suntuosos para eles, etc. e tal. Isso é coisa do espírito humano, da inclinação humana para fazer algo que o impressione, que faça com que ele se prostre perante aquela magnificência. Mas não tem nada a ver com os ensinamentos desses homens. Os ensinamentos desses homens foram diversos disso. Ele deixou o palácio, a suntuosidade e tudo mais, e os monges zen de hoje. O zen é uma espécie de heresia que tentou recuperar a originalidade dos ensinamentos de Buda lá pelo século VI depois de Cristo, na China. Os monges não devem ter bens, não devem parecer suntuosos, devem abandonar a tentação de se aproximar dos poderosos e de construir templos dourados, porque os grandes mestres do Zen fizeram isso. O mestre Dogen, fundador da Soto Zen, 750 anos atrás, recebeu um manto dourado do imperador. E ele pegou esse manto bordado a fios de ouro e guardou numa gaveta e nunca usou. Essa a verdadeira tradição. A verdadeira tradição do cristianismo não é templos forrados de ouro. A verdadeira tradição são homens como São João Batista, São Francisco de Assis, como São Bernardo, que recuperou a tradição beneditina, chamando-a de estrita observância, da observância dos princípios fundamentais. E é isso que eu tento hoje, porque o mundo da riqueza eu já conheci muito bem. Mas hoje eu posso morar numa casa de madeira, eu posso não ter nenhum bem no meu nome, eu sou um monge. E isso é que é a verdadeira tradição. E o Gabriel da Silva mandou uma pergunta, Sensei, também tem a ver com isso que a Márcia te perguntou. Ele pergunta: como a imagem de Buda foi adquirindo características femininas? Seria porque atribuíam qualidades como compaixão como somente uma qualidade feminina? Acho que é uma confusão entre a imagem de Kanon, que representa a virtude da compaixão. A virtude da compaixão em tibetano era Avalokitesvara, representado como uma figura masculina. Na China, lhe deram uma representação feminina, muito parecida com a de Nossa Senhora. No Japão isso também aconteceu. Kanon, no Japão, que representa a virtude da compaixão, não é uma pessoa, tem forma feminina. Buda foi sempre representado como um homem, mas a imagem, como eu disse, de Buda é a imagem que os artistas quiseram dar. No início, como eu disse, ele tinha até bigodes nos Budas de Gandhara e vestes gregas. Depois ele foi adquirindo traços hindus na Índia, traços chineses na China, traços japoneses no Japão. Eu tenho uma estátua de um Bodhisattva, Manjushri, discípulo de Buda, que era hindu, no meu templo aqui em Florianópolis, e ela foi feita por um monge negro de Minas Gerais. E ele esculpiu em pedra-sabão, como um homem negro. Aí eu a coloquei no meu templo, porque é assim que deve ser mesmo. Nós não somos nem negros, nem brancos, nem homens, nem mulheres, nem nada disso. Todas essas divisões são absurdas. Quando nós temos olhos que veem a diferença, essas diferenças criam as divisões e as discriminações. Nós, no meu templo, só temos pessoas. Não temos nem homens, nem mulheres, nem gays, nada, nada. Nem negros, nem brancos, nem japoneses, isso não interessa. Nós só temos pessoas.
É tão importante o senhor frisar isso, porque a gente trouxe recentemente, num quadro aspas, um livro da Robin DiAngelo, que é uma pesquisadora que fala que a raça é uma invenção dos brancos, né, para criar justamente esse lugar de opressão, de divisão. Me veio também a ideia até de tornar a imagem de Cristo branco, louro, né, europeu, e não um homem do deserto, né? O senhor citou aí tantos nomes assim. O quanto que esse imaginário da gente também é povoado de mitos e de ficções que criam e acentuam essas divisões. Essa divisão é eurocêntrica. Nós pensarmos assim como culpa, o homem branco fez isso para oprimir, não é? Se você viaja o suficiente pelo mundo, você vai ver que, por exemplo, você está no Japão e vai ver que os japoneses veem com discriminação os coreanos. E que veem com discriminação seres os brancos como eu, que são chamados a boca pequena de gaijin, estrangeiros, e é uma palavra depreciativa. Na realidade, todas as raças deram um jeito de ver as outras como inferiores. Todas. Toda raça dominante ou mais numerosa via os outros como inferiores. Você vai na Índia e vai ver a mesma conduta em relação aos Dalits. Até recomendo um livro muito interessante de um jornalista inglês, Na Pele de um Dalit. Né? E você vê o que é estar num lugar onde, por sua cor, ou por sua raça, ou por sua colocação social, você é visto como inferior. Não é uma exclusividade dos brancos esse comportamento. Lugares Comuns, com o psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. Tem um tema que você sempre traz nas entrevistas e nas conversas no seu próprio canal Pensando Nisso, que eu acho muito interessante a maneira como você coloca, que é a empatia. Queria que você contasse pra gente o que é e como os homens podem aprender com essa prática e qual que seria a diferença para a simpatia. Olha, super legal essa pergunta, porque isso, de fato, foi produto assim, de uma pesquisa que foi também cruzando o nosso caminho, quando a gente foi fazendo as apresentações, Tebas e eu, as pessoas perguntando, depois nas escolas, né? Então a gente foi ver um pouco que conceito é esse. Em primeiro lugar, é um conceito muito mais recente do que a gente imagina. Ele não é da época dos gregos, né? Simpatia é, né? Empatia não. Simpatia quer dizer um patos que cai ao mesmo tempo. Conjunto de sentimentos, experiências de mundo que se partilham. Ok. Simpatia, então, está no registro da identificação. Torcemos para o Palmeiras. Estamos no time X, Y. Concordamos. E era basicamente esse o sentido que você encontra quando você vê a palavra empatia sendo usada. Ela é sinônimo de legitimar o que eu estou sentindo, fazer eco para o que eu estou dizendo, não me contrariar, me colocar muitas perguntas e estar do meu lado contra alguém. A empatia, ela não nasceu na psicologia, ela nasceu na estética. Teóricos que olhavam para certas imagens e percebiam assim que essas imagens tiravam a gente do lugar. Capturavam a gente, sabe? Aquela foto que você dizia, eu tô me vendo lá dentro daquela... Ou então, aquela pessoa saiu da imagem, tá como o filme lá do Woody Allen, né? Rosa Púrpura do cara, tá andando por aí. E esse seria o sentido originário de empatia, né? De imagem movente, chama Einfühlung, né? Sentir junto com aquela imagem. Isso virou na Inglaterra, aí na mão de um psicólogo, empathy, que a gente traduz por empatia. O Freud estudou essa noção e dizia, né, claramente, nenhum tratamento psicanalítico vale a pena se não houver essa empatia inicial. E onde que ele disse isso? Na teoria dos grupos e na teoria dos xistes. Ou seja, no lúdico, na brincadeira. Então, empatia tem que ver com estou brincando com o outro. Não estou me juntando com o outro para bater em alguém. Brincar com o outro pode ser uma brincadeira cooperativa, pode ser uma brincadeira antagonística. Eu sou empático
Porque, no fundo, eu tô junto com o outro, sendo diferente do outro. Primeira ideia que tem que ver com eu saio da minha posição, do meu lugar, né? Não estou acomodado nas minhas vestes narcísicas ou fálicas, e eu vou para o ponto de vista do outro. Se não consegue fazer isso, volta para a primeira casa, porque realmente você está com um problema de ejaculação precoce mental, né? Mas o ponto de vista do outro é um objeto geométrico, é um ponto. O outro é muito mais que um ponto. Viva Descartes, né? Quer dizer, o outro tem carne, tem corpo. O outro tem inconsciente. Ele tem coisas que ele não sabe que ele sabe. O outro tem fantasias recalcadas também. Né? Você pode dizer, seu idiota, você não tá vendo isso? Não, eu sou um neurótico, eu não vejo a coisa mais óbvia para mim. É assim sempre. Tem o outro e tem essa imagem. Né? Eu acabei de dizer, o eu tem uma compleição de imagens. Lembra? Empatia é um transitivismo entre imagens. Sim, então eu me vejo no outro, mas além disso, eu escuto o outro nisso que ele não se escuta. Como é que eu vou fazer para escutar isso que ele não está escutando? Com as minhas orelhas racionais e cognitivas? Não, com o seu corpo, de preferência nu, desvestido, suspenso nos seus prejuízos, nos seus preconceitos, no teu lugar de desconhecido. É como música, né? Aquilo está te afetando, você não vai saber direitinho como. Não é uma maquininha que você calcula e tal, né? Você está sendo afetado. Saber um pouco sobre os seus afetos ajuda, mas não resolve. No final, se você for afetado por aquilo que está no desconhecido do outro, não familiar do outro, e conseguir criar inteligentemente algo com isso, inteligentemente quer dizer algo novo, algo que não foi dito, algo que está censurado, algo que está pedindo para ser dito, algo que a gente não sabe o que é, que pode ser uma pergunta, mas que acrescente um passo a mais na pesquisa, né, no jogo, pronto, você chegou na empatia. Daí você está dividindo com o outro, não é? Os seus gostos, partido político, seus ódios, você está dividindo com o outro o que você não sabe, suas imperfeições, suas vulnerabilidades, incertezas, tudo que você, se alguém souber disso, vai usar, pode usar contra você. Por isso que a empatia é tão rara, né? Porque ela te põe numa posição meio desguarnecida. Você vai ter que se arriscar a perder poder, né? E pode perder mesmo, né? Por isso a gente vê nas escolas muitos acidentes empáticos acontecendo. Eu conto para aquele meu amigo um negócio super incrível, íntimo, formei uma intimidade com ele. Meu amigo, ele não estava tão assim ligado que aquilo era precioso. Ele vai lá e posta. O Chiquinho acha aquilo. Você fala, não faço nunca mais isso na vida. Isso mata. Isso dá em suicídio social. Não quero. Bom, daí você começa a criar um personagem social. Simpático, mais simpático, mais simpático. E quanto à verdadeira empatia, um dia talvez, né? Isso me lembrou muito a fala de um ator japonês, Yoshi Oida, que trabalhou com Peter Brook, um grande mestre das artes cênicas, que ele fala que o ator pode ter tudo, menos o olhar de fora sobre ele. Tem muito a ver com esse lugar da empatia, né? O ator, ele pode dominar todo o gesto, tudo aquilo que ele acha que ele domina como técnico, como expressão, mas ele nunca vai ter o olhar de fora sobre ele, né? E tem a ver com isso que você está falando do corpo como um todo. Que o seu inconsciente, você não está com domínio integral da comunicação. Que é o mal da comunicação também, né? Não à toa, a comunicação não violenta vem entre aquilo que eu estou tentando expressar, que eu preciso, que eu desejo, que eu quero de você, e aquilo que chega para você. Não, perfeito, e ainda volta na nossa conversa sobre a violência, né? Quer dizer, tem aquele que vai dizer assim, só não tem violência quando eu escuto aquilo que eu já queria ouvir. Uhul, máximo 50 cruzes. Quando o outro diz, putz, eu achei você cansado hoje, você não está sendo empático, né? E vejo essa dificuldade em homens no meio audiovisual, onde eu atuo, no meio empresarial, onde eu atuo que, né, 73%
das demissões vem da falta de escuta, em sua maioria homens. Faço essa conexão total com o meu dia a dia, assim, e com a minha dificuldade de empatia. E aí, Sensei, o Dunker trouxe um pouco de uma maneira divertida, com exemplos muito curiosos sobre empatia, e eu sei que a harmonia é um valor muito precioso no budismo, né? Hoje a gente vive uma doença do radicalismo, do pensamento binário, da segregação, do autoritarismo, e pesquisas apontam que 1 a cada 4 pessoas no mundo sofre com algum tipo de regime autoritário. É gente pra caramba, quase 2 bilhões de pessoas no mundo. E eu queria entender como é que a gente pode fazer com que as nossas diferenças, aquilo que nos faz únicos e ao mesmo tempo tão parecidos, aquilo que nos torna indivíduos, né, com uma digital exclusiva, VIP, ao nascer, fazer com que essas diferenças sejam respeitadas e não se tornem alvos de preconceito, divisão e injustiça. E também queria saber do senhor qual que é o limite do silêncio diante das violências. É a questão de se você realmente pode interferir ou não. Se você pode interferir para diminuir a violência ou o sofrimento, você tem que interferir. Esse é o limite, né? Agora, esse sempre foi um problema sério no budismo, porque Buda ele era um homem da classe kshatriya, né? Da classe dos guerreiros, né? Eu mesmo tive uma formação em artes marciais, judô, hapkido, karatê. Tive minha própria academia, né, nos anos 70. O uso da violência, o uso das armas, etc. e tal, era uma coisa que me parecia interessante dentro da cultura na qual eu fui criado, né? Agora, Buda disse uma frase muito importante, que é: o ódio não cessa com ódio, o ódio só cessa com o amor. Eu vi uma cena na guerra da Ucrânia muito interessante. Um soldado russo havia sido rendido, capturado, um jovem perdido, jogado dentro de uma guerra que ele não entendia porque estava lá jogado. Ele se rende aos ucranianos e havia em volta dele algumas senhoras ucranianas, né? E ele chorava e elas deram a ele chá e bolo, deram comida para ele, que ele estava faminto, ficaram ali ao lado dele como quem estava cuidando de um filho. Esses acontecimentos é que mostram que a humanidade tem esperança. Não há nenhuma organização, ninguém criou isso do nada, mas milhares e milhares de pessoas no mundo começaram a usar o Airbnb para alugar casas na Ucrânia, de famílias que eles não vão lá. Eles não vão alugar aquele quarto, eles não vão alugar aquele porão. Aquela família perdeu a casa até. O último número que eu vi era dezenas de milhares de pessoas alugando casas na Ucrânia, que era uma maneira rápida e não burocrática de mandar dinheiro para ajudar pessoas. Isso é que recupera a fé na possibilidade da humanidade ultrapassar o mal, né? A maldade, passar além da maldade. Então, a sua pergunta era: em que limite, né? Quando é que nós devemos agir e quando nós não devemos agir? Você tem que sempre colocar a questão de como é que eu posso diminuir o sofrimento? A minha ação diminui o sofrimento ou não? Tem a história de um bodhisattva no budismo Mahayana, em que se tenta relativizar regras até como não matar, né? Em que um bodhisattva mata um comandante de navio que pretendia afogar 500 pessoas. Ele assume aquele karma de ir lá e matar aquele homem que está provocando o mal. Naquele momento ele faz um ato de compaixão, porque para ele vai pagar caro por isso, né? Mas esse ato de compaixão para salvar outras pessoas é um ato violento. Eu acho que isso resolve todo o problema que nós estamos falando aqui agora, né? Qual é o limite? O limite é qual é o sofrimento maior para o maior número de pessoas. Aí, como julgar isso? Não sei. A cada situação, as circunstâncias terão que ser julgadas em separado. Não existe nenhuma regra fechada que abranja todos os casos possíveis. No budismo, isso não existe. Se você me pergunta, é lícito matar? Eu digo, quando? Em que circunstâncias?
É lícito um aborto? Quando? Em que circunstâncias? Quais são os sofrimentos envolvidos? É sobre isso que nós temos que falar. E não baixar regras dizendo tal coisa é proibida, tal coisa não pode ser, a regra para fazer isso está escrito aqui nesse livro, tem que ser essa. Não é? O budismo não age assim. Isso para a gente é um grande alento que tem a ver, inclusive, com a pergunta que eu trouxe, né? De respeitar as individualidades e as situações e a maneira com que cada um se coloca em relação à harmonia, em relação à empatia, para que a gente tenha encontros mais viáveis para todo mundo, entendendo o contexto em que as regras ou as maneiras de agir socialmente têm suas especificidades para que tenha o menor sofrimento possível, né? Isso eu queria muito saber do senhor, que palavra que o senhor poderia dar para a gente, que eu imagino que muitas pessoas devem procurá-lo nesse sentido. A gente está vivendo uma sucessão de lutos nos últimos anos. Luto de esperança, luto de um país, luto de pessoas que a gente perdeu por conta de inapetências, perversidades e na condução do que a ciência pôde apontar mundialmente em relação à pandemia da Covid-19, luto de relações que se perderam. Como lidar com a aversão, a raiva nesse contexto? Eu compreendo, porque muitas pessoas carregadas de ignorância e que pensam apenas nos seus objetivos, ou eleitorais, ou de poder, ou de conquistas e tudo mais, têm provocado grandes sofrimentos. Do outro lado, a história da humanidade é cheia dessa história. Nos últimos 5.000 anos, se a gente for selecionar cuidadosamente, vamos achar talvez uns 300 anos sem guerra. Nós temos uma história de violência incrível. Ela está bem nos nossos genes, não é? Os nossos antepassados primatas também eram violentos, também eram tribais. As nossas tribos indígenas também faziam guerra, também tinham esse tipo de conduta. Essa é uma conduta que a humanidade carrega há muito, muito, muito tempo. Os últimos 70 anos, na verdade, foram anos excepcionais na história da humanidade. Nunca nós estivemos nos últimos 150 anos com um progresso tão grande em termos de retirar pessoas da ignorância mais crassa em direção a mais conhecimento, em direção a mais alimentos. Yuval Harari, que por sinal é um autor budista, o autor de Sapiens e de Homo Deus, livros muito, muito distribuídos e vendidos, ele mostra bem isso, né? Como esses tempos são mais brilhantes para a humanidade comparados aos catastróficos tempos anteriores. Mesmo com 2 guerras mundiais, mesmo com tudo que está acontecendo agora, né? Nós vemos agora a revolta, né, contra as guerras. Eu vi uma jornalista russa, uma heroína, levantar um cartaz na própria TV estatal russa, atrás da âncora, dizendo não à guerra, estão mentindo para vocês aqui. Essa pessoa que fez isso é uma pessoa de enorme coragem, num lugar onde já era certo que ela ia ser presa, como foi, né? Ele foi libertada logo depois, porque provavelmente não quiseram transformá-la numa mártir internacional. Mas nós temos um extraordinário número, como eu acabei de falar, do Airbnb, etc., de pessoas mostrando a essência bondosa dentro de si. E isso está acontecendo, inclusive, com os soldados russos que sabotam seus próprios equipamentos, que abandonam os equipamentos na estrada e fogem para... Não é? Essas coisas que estão acontecendo neste mundo de hoje e que não aconteceriam no mundo anterior. Então, de um lado, eu acho trágico que nós vivemos e o tamanho da ignorância de governantes, como você apontou, uns dedicados a organizar o roubo do próprio Estado e das estatais, e outros dedicados a dizer os maiores absurdos e manifestar a maior ignorância, o negacionismo, e assim provocar mortes
que poderiam ser perfeitamente evitadas se houvesse uma liderança mais esclarecida. Infelizmente, nós ficamos no meio de pessoas assim, porém, a direção geral da humanidade tem sido para melhor. Tem sido, nós não podemos esquecer isso. E isso é uma coisa que Harari mostra muito bem. Então, recomendo que leiam Sapiens para tomar consciência disso, inclusive da nossa desimportância como espécie. Se já chegamos a conviver com 5 espécies de hominídeos ao mesmo tempo e nós sobrevivemos, né? E nós fomos a única espécie que sobreviveu. Mas nós tivemos companheiros muito próximos, poderíamos ter sido eles, né? A gente já trouxe um livro dele aqui no Aspas, que é o 21 Lições para o Século XXI, que também é incrível, assim. Na verdade, dá um pouco de oxigênio para a gente diante de notícias tão trágicas, porque a gente, às vezes, se perde um pouco desse referencial anterior e o pico da montanha nosso é agora, né? Por mais que a gente olhe para trás e veja pessoas se degladiando e fala, nossa, estou bem na minha casa, a gente quer que a coisa, às vezes, mude e avance e todas essas desigualdades e realidades criadas ou não pelo nosso ego, pelo nosso imaginário, se transformem e mais gente possa despertar e ter consciência sobre si e sobre o entorno, né? E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Monge Genshou fala sobre o despertar das masculinidades, os 3 venenos da mente, a aversão, o apego e a raiva, masculinidades e o mundo corporativo, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do Escuta Aqui. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Basta procurar no aplicativo por Almasculina ou acessar t.me/almasculina. Vai ser um prazer saber sua opinião, contar com a sua participação nas pautas, sugerir convidados e muito mais. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em almasculina.com.br. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se você quer levar o conteúdo do Almasculina para sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato@almasculina.com.br. Vai ser um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com um. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo no Orelo. Saiba mais em orelo.cc/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Monge Genshou e Christian Duncan, e também a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem @conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Luísa Guimarães nas mídias sociais, @luisa.fguimarães, Glaura Santos, @Glaura Santos, e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se e até semana que vem.